Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, texto da 14ª noite dos nossos exercícios espirituais marianos do ano 2020. Pela paróquia, a família da nossa irmã Hilda Alves, e pela catedral é a noite da família de da nossa irmã Amara. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, todas as famílias, nossos parentes, amigos, benfeitores, todos aqueles que nos pediram as orações, que estão todas as noites acompanhando este momento de oração. É a forma que temos, meus irmãos e minhas irmãs, de exercitar a nossa fé e levar um pouco também da nossa espiritualidade mariana até você, até sua casa, né? Então, deixe de estar também compartilhando essa transmissão, também é uma forma de você contribuir para a evangelização. Basta apenas você compartilhar e levar esta transmissão, que é o momento de oração, que é um pouco da reflexão da palavra de Deus para outras pessoas que talvez nesse momento estejam aí precisando. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, darmos início ao texto desta noite. Vamos fazer o nosso oferecimento e vá deixando também seu pedido de oração e suas intenções em cada mistério. Amém? No mais, também temos aqui vários nomes e pedidos de oração no livro de orações aqui de nossa paróquia. Então também será lido. Livro de oração não quer dizer que você não possa deixar o seu pedido de oração para esta noite. Deixe também, que será também depois lançado aqui no livro de oração e também será citado como intenção em cada mistério. Divino Jesus, nós nos oferecemos este texto que nos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, mediante todas as graças, Mãe de Deus, as virtudes que nos são necessárias para bem rezar e as graças anexas a esta santa devoção. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vos saúdo, Maria, como filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, como Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. cantemos. Maria de Nazaré, Maria de Fatimô, nos a minha fé, e por filho que adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar da Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Nesse mistério da luz, o primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Coloquemos como intenção deste primeiro mistério Isabel e a irmã Pete, o Elton, Lucinete, Ilka, Graciele, Penha Araújo, Jacó Santos, Flávia Provençais, Mauro, Lindalva, Alma de Zuleide, Williams Rodrigues, Maria Clara, Amaro Laurentino, Maria Goretti, Maria Alves, Patrícia, Nazaré, Lindalva, Dona Rosa, Vicky, Bete, Tonha, Rosa, filha de Tonha, Valdinho, Gabi, a Juventude da Catedral, Angelus, Lenita Breno, Cristiane, Sandra, Dona Antônia, Ângela, Severina, Lucine, William, Júlio Santana, Alice Gomes, Josué Oliveira, o filho de Jair, Nicolas Assis, Nilda Alves, hoje tem a sua noite, nossa irmã amada, apostolada da Catedral, também que é a sua noite hoje. Nivaldo, que é o irmão de Nilda, para que Deus ampare e tranquilize o seu coração e a sua alma. Alan França, Rosé e sua avó Severina, Paulo Ricardo, Vânia, Kívia, Renata, Tamires, Solange, Edilma, Adoaldo, meu esposo, Benedita, Clécio, Pata, em Duque de Caxias, Maria Alves, Maria José, Maria, lá do bairro de Gaibu, Eunice, também aqui do Apostolado da Barroca, Nando, esposo da nossa irmã Cristiane, para que Deus dê saúde e tranquilize a sua alma. Iva, Zélia, Gabriel Vitor, Pedro Aparecido, Danilo, Luana, Cida, Ciene, lá de Suave, Júlio Rafael e sua mãe.
rezemos juntos essa oração nesse primeiro mistério. Vamos rezar, como hoje é quinta-feira, aqui também dedicada à Eucaristia. Rezemos Jesus e Maria por mim, em cada conta da Ave Maria, e nada contra mim. Porque vencendo bem Jesus e Maria, e com Jesus e Maria todos nós venceremos. Amém? Então rezaremos assim, o primeiro e o segundo mistério, o quarto e o quinto mistério. O terceiro mistério será a tradicional Ave Maria, pelo fortalecimento de todo o nosso anjo de guarda e também de todos aqueles que acompanham, que compõem as nossas comunidades. Amém? Amém. O Pai Nosso é a oração de Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria. Então vamos começar esse primeiro mistério. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, guardai-me nesta noite, amanhã por todo o dia. Não permitais que meu corpo seja amarrado, nem o meu sangue derramado. Livrai-me de todo perigo, ó Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho, eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Nesse segundo mistério, contemplamos nas bodas de Caná, Jesus transforma água em vinho. Vamos contemplar o milagre das bodas de Caná. Nesse segundo mistério, coloquemos como intenção a vida de Salete, de Maria de Lourdes, a saúde de Valdênia, de Minha,
Também coloquemos a vida Ana Cláudia, Padre João Beto, lá do Rio de Janeiro, nossa irmã Madalena, lá de Maceió, Luiz, Paulo, Cláudia, Clélio, Fabiane, Miguel, Heitor, Fabrício, Fernanda, Adriana, Alexandro, Maria Vitória, Luciana, Lisandra, Wilson, Jonathan, Jerônata, Davidson, Lisandro, Hilda, Fernando, Nadja, Edna, Luiz, Mauro, esposa e filho, Márcio, Marcos, esposa e enviados, também a vida de Maria, de Betânia, de Josenildo, de Rebeca, de Júnior, de Luciana, Wesley, Wilson, Rosângela, Cauã, Letícia, pela saúde do nosso irmão Ítalo, sua esposa Crisley, pela vida de Maria Leisla, Luísa, Antony, Adilson, Luana, Aninha, Cleidson, Stella, Manuel, Rosângela, Edson, Tiago, Caio, Theo, Ângela, Severino, Edilson e Daniel. Dizemos com amor e confiança. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, guardai-me nesta noite e amanhã por todo dia. Não permitais que meu corpo seja amarrado, nem o meu sangue derramado. Livrai-me de todo perigo, ó Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Cantemos. Magnífica, magnífica, é o canto de amor, minha alma engrandece
de Deus e o convite à conversão. Coloquemos neste terceiro mistério nosso anjo de guarda, também de Ismar, Alda, Rosinaldo, Larissa, Luan, Débora, Edeildo Filho, Socorro, Isaac, Flávia, Josefa, Cleide, Roberta, Maria José Paulino, Aldemir, Maria, Verônica Maria e sua amiga que está enferma. Diante desse tempo que estamos passando, certamente tem muita gente que está pedindo oração pela saúde própria ou de alguém que está necessitando. Rezemos por todos, por aqueles que ainda não estão doentes ou que não estão, para que não fiquem. Essa é a verdade, né? É a nossa pretensão. Vamos rezar para que sejamos privados da enfermidade, privados do sepulcro, ou seja, privados da morte. Também rezemos por Andréia, nossa irmã Andréia e seus pequenos, né? Seus filhos. Também por Tamires, a filha de nossa irmã Ângela, por Amara, Cleidson, Valdeilda e o esposo, Vitor, esposa e os filhos, Vinícius, esposa e filhos, Vadilma, Ian Francisco, Sérgio Golder, lá da comunidade da Catedral, Mocinho Félix, Dalvinha, Micheline, Jerusa, Emily, Carla, Miguel, Pedro, Leilda, Vinícius, William, Edicleide, Viviane, Pedro, Davi, David, Simone, Eduarda, Wilson, Vinícius, Lino, Simone, Marinalda, Odete, Lucinete, Eliette, Edson, Rejane, Sônia, Joaquina, Alaide, Edmar, Inaldo, Theo, Guelmo José de Barros e familiares do sítio Canoa, lá em Nossa Luó, lá em Bojuca. Rosana, que está doente, Nivaldo Alves, também pela alma de Maria Alves Vicosa. Rezemos por meu irmão Santos Souza, Mozart Ribeiro, Andréa Maria. Rezemos por todas as vocações, pelos vocacionados chamados ao diaconato permanente. Rezemos por jovens chamados ao sacerdócio, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos bispos, pelas almas aflitas, pelas mães falecidas, pelas mães enfermas. Rezemos pela vida de Ana Cláudia Mendes e sua família. Rezemos por Carlos Alves e família, Elisângelo e sua família, Jeane. Rezemos pela saúde da nossa manteiga. Vamos rezar também pela saúde de José Nilson, pela saúde de família de Rogério, por Jane. Rezemos por Sandra Regina Soares, Ney Bueno, Maria Lourdes Soares, já falecida. Rezemos por todas as irmãs e irmãs falecidas. Terceiro mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais necessitarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes que vos achamos de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor é Santa Maria, e Maria salva. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a Quarto mistério. Neste quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Coloquemos nesta atenção do quarto mistério a vida de Valquíria Alexandre, Ivete, Lira, Severina Rosa, e a alma de Maria Carlos Santos, a alma de Marluce, a alma de Marinal, Marilda, a alma de Maritônia, de Dona Beatriz, de Das Dores, Dona Marias, de Valdeci. Rezemos pela vida da nossa irmã Jerusa, nossa irmã Eber, de Alice, de Mar, por saúde, por Ibson, Flávia, Maria da Geralda Silva, que está grávida, por Maria Alves e da saúde dele e também de toda a sua família. Rezemos por todas as pessoas com depressão. Rezemos por aqueles que não têm fé em Deus, por aqueles que não acreditam nesta pandemia e que não estão se cuidando, para que levem com serenidade e mais a sério.
Rezemos por Elizabeth, por Roberta, por Roberto, Daniel, Francisca Gomes, Francisco Gomes, Penha Araújo, Jaqueline, Pedro Aparecido, e já com a causa na justiça. Rezemos por Tamires Guzmão, por Rivaldo, Eduardo, Flávio, Luciano, Daniela. Rezemos por Adriana, por Aline, Valdete, Kaique, Heitor, Danilo, Silas, filho da nossa irmã Eliette, e Alice também, Elisete, que é a irmã de Eliette, por Alberto Simeão, por Luciana, por Sema, por Pedro Luiz, por Gleice, por todos os caminhoneiros, pelos governantes, por nosso clero, por aqueles que agora choram. Rezemos por Lívia, rezemos por Basti e família, por Roberto e família, por Roberta, por Rosângela, por Mércia, por Marli, por Ricardo, por Rita Salles, por Amanda Buarque, por Flávio, por Adriano Júnior, por Aleph, por Cíntia e por Dória. Com um pouco de confiança, muita devoção, exemplo. Jesus sacramentado, filho da Virgem Maria, guardai-me nesta noite e amanhã por todo dia. Não permitais que meu corpo seja amarrado, nem meu sangue derramado. Livrai-me de todo perigo, ó Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo que Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais necessitarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Imaculada Maria de Deus, coração puro e acolhemos Jesus. Imaculada Maria do Quinto e último mistério. Fiquemos de pé, você está na sua casa, se concentre
nos acalme nossos pensamentos, nossas intenções. Também hoje estaremos encerrando um dia de oração, de jejum e de obras de misericórdia. Aqui a humanidade toda, os seus diferentes credos e religiões, puderam se unir para rezar pelo fim da pandemia e pela superação de todo o povo, de todos os povos, para que possa superar e reiniciar sua vida com fé, confiança, sendo mais humano e olhando mais para Deus. Neste quinto mistério, no qual contemplamos a instituição da Eucaristia, vamos também colocar com mais atenção o Senhor dai, lá de Nossa Senhora do Ó, também por Alcemir, Alcirene, Maria José Paulino, Verônica, Neide Lira, Rosiane, Solange, Amaro, Mariane e Cecília, que são famílias da vida e a fé da nossa irmã cristiana, pela vida dos enfermeiros, médicos, dos plantonistas, daqueles que estão lidando diariamente com as questões de saúde e de vigilância sanitária, pelos que trabalham nas ambulâncias, transportando vidas, correndo, tentando vencer por segundos a morte, para que a vida seja prevenida. Vamos levar também por Jane Edja, por Brenda Lee, família, por Diana Lee, por Silva e toda a sua família, por Rosa e família, por Maria Alves, por Jerusa, por todos os tipos de doença, por aqueles que estão nos hospitais, que estão nos gripos, nas macas, nas enfermarias, nas UTIs. Rezemos por todos aqueles que nascem, rezemos pelos que morrem, rezemos também por Sabrina, que é amiga da irmã Nilva, vamos a tranquila fé e oração por ela. Então já está aqui aos pés de Nossa Senhora a vida e a saúde de Sabrina. Vamos restaurar a saúde de Mariane e de Cecília. Também os médicos que acompanham a saúde do nosso irmão Nando, que eles são o Dr. Paulo e o Dr. Leonardo. Vamos perceber que esses dois médicos olhem com compaixão e misericórdia a causa do nosso irmão Nando, em nome de Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura das intenções coloca a minha vida e o meu ministério episcopal. Vamos rezar então, com amor e com confiança, esse quinto mistério, a certeza que Deus provê todas as coisas, de que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e que nossa Mãe Maria Santíssima é a nossa medianeira de todas as graças. Jesus sacramentado, Filho da Virgem Maria, guardai nesta noite e amanhã por todo dia. Não permitais que meu corpo seja amarrado, nem o meu sangue derramado. Livrai-me de todo perigo, ó Jesus sacramentado. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo-me Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo-me Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo-me Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo-me Jesus e Maria, com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim.
Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Jesus e Maria por mim, nada contra mim. Vencendo bem Jesus e Maria. Com Jesus e Maria nós venceremos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. rogai por nós, ó Virgem nos converta, e de sua ira a parte de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos o nosso agradecimento e a nossa consagração. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios de todos os dias recebemos de vossas mãos liberadas. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos alegrar, vos saudamos com esta salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, deleitados filhos vieram, a vós suspirando, gemendo e chorando. Eis a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei, e depois desse desterro vos dai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, ó Virgem nos converta, e que a sua ira a parte de nós. Cantemos nossa consagração. Ó minha Senhora e também a minha mãe, eu me ofender se tenha por amor e em prova da minha devoção eu hoje vos sou consagro após meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo ter a vós pertençar. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filhos consagrados por vosso amém. Como filhos consagrados por vosso amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Inclinai vossa cabeça para receber a bênção desta noite. O Senhor esteja convosco. Deus está em todos nós, Seja bendito o nome do Senhor. desde agora e para sempre. Nosso auxílio já no nome do Senhor. Que fez os céus e a terra. O Senhor vos abençoe e vos guarde, por intercessão da bem-aventurada e pela Virgem Maria. Desça dos altos céus a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E que essa bênção do Senhor nosso Deus desça hoje sobre nós e permaneça conosco para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos nosso hino final. E até amanhã, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é esta que avança como a aurora? Terrível como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua.